Um resíduo industrial é constituído por uma mistura de carbonato de cálcio e sulfato de cálcio. O carbonato de cálcio sofre decomposição térmica se aquecido entre 825 e 900 graus Celsius. Já o sulfato de cálcio é termicamente estável. A termólise do carbonato de cálcio resulta em óxido de cálcio e gás carbônico. E aí a questão fornece a reação. Uma amostra de 10 gramas desse resíduo foi aquecida a 900 graus, até não se observar mais alteração em sua massa. Após o resfriamento da amostra, o sólido resultante apresentava 6,70 gramas. O teor de carbonato de cálcio na amostra é de aproximadamente... Vamos descobrir. Então, o que é que ele falou sobre essa amostra que está sendo analisada? Ela é uma mistura de carbonato de cálcio e sulfato de cálcio. Questão 7. Carbonato de cálcio mais sulfato de cálcio é o nosso resíduo industrial. Tá? Tem os dois aí misturados e você não sabe o percentual de cada um deles. Mas ele falou que se esse resíduo for aquecido até uma temperatura aí de 900 graus Celsius, o sulfato não reage, o carbonato reage. Vai dar aqui, ó, CaO mais CO2 gasoso. Beleza? Então perceba aqui o seguinte: o carbonato de cálcio sólido está liberando um gás. Então a massa do sistema, depois que a reação ocorrer, vai ficar menor, já que esse gás é liberado do sistema e você faz a pesagem apenas dos sólidos. Tá certo? Então, ó, o sistema no início tem CaCO3 mais CaSO4. É a nossa mistura inicial, que tem um total de 10 gramas. No final, você vai ter o sulfato de cálcio sem sofrer alteração. Ele disse que não acontece nada com o sulfato de cálcio. Então, continua o mesmo sulfato de cálcio. E o outro sólido, o óxido de cálcio, é o que sobra da decomposição térmica do carbonato. Então, no final, você tem isso daqui com uma massa de 6,70 gramas. Certo? Essa diferença de massa se refere a quem? Se refere ao gás, ao CO2. Tu começou com 10 gramas. No final só tem 6,70 gramas de sólido. Então, o que falta aqui para completar 10 é justamente a massa do gás que foi embora do seu recipiente. Então, quanto é que vai dar a massa do CO2? Massa do CO2 é igual a 3,30 gramas. 3,30 gramas. Beleza? Aí observe, você tem a reação entre carbonato de cálcio, que ao ser aquecido libera óxido de cálcio e CO2. Se eu sei a massa do CO2, eu tenho como saber a massa do carbonato de cálcio que existia no início. É isso que a reação vai permitir a gente descobrir. Então, vem aqui para o outro lado. Carbonato de cálcio, CaO mais CO2. Gás, sólido e sólido. Beleza? A boca, pai. Então, ó. Depois edita aí, né, moça? Muito bem. Olha aqui, ó. 1 mol, 1 mol, 1 mol. Certo? Qual é a massa de 1 mol de carbonato de cálcio? Questão dá? Não dá. Nesse texto aqui. Mas na prova lá no vestibular, com certeza, isso seria dado. Carbonato de cálcio dá uma massa de
100 gramas por mol. Se você calcular, cálcio é 40, carbono é 12, oxigênio é 16, 16 vezes 3, 48, mais 12, 60, mais 40 dá 100, tá? Isso é dado na questão, não se preocupe. Então, ó, 100 gramas, tá? Massa molar do carbonato de cálcio. Isso estaria relacionado com 1 mol de CO2. Massa molar do CO2 é 44 gramas. Isso também é dado sempre nas questões, tá? 1 mol. 1 mol. O que é que a gente sabe? A massa do CO2, 3,30 gramas. Sabendo disso, 3,30 de CO2 está para X gramas do carbonato de cálcio. Beleza? Agora, ó, é só resolver. 44. X é igual a 100 vezes 3,30. Oi, peraí. 100. Certo? Vai ficar X igual a 330 sobre 44. 330. Dá para simplificar fácil, não dá não? Ó. 33, 10 e 44 aqui embaixo. Beleza? Só que 33 é 3 vezes 11. 44, 4 vezes 11. Então, tchau para 11. 3 em cima, 4 embaixo. Beleza? Todo mundo viu isso? 33 é 3 vezes 11. 44, 4 vezes 11. Simplificando, fica o 3, fica por 4. 30 dividido por 4. 15 dividido por 2. 7,5. X é igual a 7,5 gramas. Quem é esse X? É a massa de carbonato de cálcio. CaCO3. Então, para produzir 3,30 gramas do óxido de cálcio, era necessário que existisse 7,5 gramas do carbonato de cálcio. E isso estava presente em que amostra? Aqui, ó, nos 10 gramas iniciais. Então, desses 10 gramas, 7,5 são carbonato de cálcio, tá? Ele falou que ao fazer a decomposição de 10 gramas desse resíduo industrial, que contém os dois, né, a mistura do carbonato e do sulfato de cálcio, quando decompõe isso, você tem como sólido 6,7 gramas. Se esse é o sólido, a massa de gás liberada, a massa do CO2, 3,30. E o CO2 só vem do carbonato de cálcio. Então, utilizando a relação estequiométrica entre eles, você descobre a massa do carbonato, 7,5. Então, dos 10 gramas iniciais, 7,5 são carbonato de cálcio. Tá bom? Vamos repetir. Olha só. Esses dois estão presentes juntos no resíduo industrial. A questão diz que você tem 10 gramas dessa mistura e aí vai fazer o aquecimento até 900 graus. O sulfato de cálcio não se altera, mas o carbonato se altera, se transformando em óxido de cálcio e CO2. O gás vai embora lá do recipiente e quando a gente faz a pesagem é só de sólidos, certo? A pesagem final tem essa massa aqui, 6,70. A diferença entre as massas é justamente a massa do gás, do CO2. Com essa massa, a gente vem para a reação que gera o CO2. O CO2 é fruto da reação de decomposição do carbonato de cálcio. Então, conhecendo a massa de CO2, a gente determina a massa de carbonato de cálcio, que produz esse 3,3 do CO2. Ok? Resolvendo aqui, ó, massa molar do carbonato, massa molar do CO2. X gramas de carbonato fornecem 3,3 de CO2. A massa de carbonato foi de 7,5 gramas. Então,
para produzir 3,30 gramas de CO2, é necessário realizar a decomposição de 7,5 gramas do carbonato de cálcio. E onde é que isso estava? Estava na amostra inicial, que tinha 10 gramas dos dois juntos. Então, se o total é 10, eu acabei de achar 7,5 para o carbonato, então para o sulfato são 2,5 gramas. O que é que a questão pede? Percentual de carbonato de cálcio aqui no resíduo. Então, ó, em 10 gramas você tem 7,5. Isso quer dizer que o percentual dele será de 75%. Tá? Percentual tem duas formas de fazer, né? A pessoa pode fazer regra de 3 ou o jeito mais simples, ó. 10,0 gramas é o total da amostra, é 100%. 7,5 gramas, que é a massa da substância que ele quer, né, o carbonato, está para X%, você resolve isso e dá 75%. Outro jeito de fazer isso é diretamente aqui, ó. O percentual é a massa que a gente tem dividido pela massa total vezes 100%. Dá 75 também. Tá? Isso é a mesma coisa. Entendeu agora, Joãozinho? Tá? Qual é a parte que trava um pouco? É você reconhecer essa massa, né, do CO2 e saber o que fazer com ela. A massa do CO2 é proveniente da decomposição do carbonato. Então, conhecendo o CO2, a gente pode conhecer o carbonato de cálcio também. Tá certo? E aí tá feito a resolução.